Olá, parabéns! Finalmente você realizou todos os estudos necessários para se sentir apto ao enfrentamento do desafio mais importante nesta jornada, que é se tornar um avaliador imobiliário. Calma, você não está sozinho nessa empreitada. Nessa lição, você seguirá o nosso modelo de orientações e, através do passo a passo que disponibilizaremos, você conseguirá seu primeiro laudo técnico de avaliação mercadológica, PITAM. Atividade prática e homogeneização modelo de PITAM. Vamos repassar agora, pessoal, alguns dos principais itens do PITAM e nesta aula nós vamos aprofundar a parte de aplicação de metodologia de cálculo, conforme veremos a seguir. A primeira parte, como nós já vimos na aula anterior, componente do PITAM, consiste na sua capa, que apresenta o laudo através de informações simples, porém fundamentais para se entender do que se trata aquele documento, quem solicitou e qual o objetivo daquele parecer. Olha lá o modelo de capa. Tem a foto do imóvel, o endereço do imóvel avaliando, o nome de quem solicitou, quem é o interessado, quem foi o solicitante daquele laudo, o endereço do imóvel avaliado, a finalidade do parecer e tem que ter também ali o nome do avaliador que realizará aquela avaliação ou que realizou aquela avaliação. Vimos também que depois da capa, o próximo item obrigatório de todo o laudo é um sumário, né? Pontuando ali os temas, os títulos, os itens que serão tratados naquele laudo e as suas respectivas páginas. Imaginando que quem for ler aquele laudo, se não quiser ver o laudo inteiro, aí, né, imaginando que essa pessoa só queira saber qual foi o resultado auferido com aquele laudo. Só quero saber, não quero saber a metodologia, não quero saber qual foram os imóveis utilizados como padrão ali, como referência, querendo saber apenas o valor do imóvel, ele corre ali no sumário na página respectiva e adianta ali na página 20, por exemplo. Então, ele vai direto para a página 20 e vê lá, resultado auferido, X R$ 1.000, né? Tem ali o valor especificado. Então, para isso que se presta o sumário, né? Além de ali organizar as ideias, os capítulos, colocando a paginação, é mais fácil até compulsar o laudo, pulando ou voltando em etapas ou itens que podem ser necessários. Então, olha o modelo de sumário, repassaremos agora os itens obrigatórios que tratamos na aula anterior. Solicitante, finalidade do laudo, finalidade desse PITAM, de novo, gente, se é para locação, se é para venda, número do parecer, de acordo com o controle de vocês, de acordo, né, com a numeração dos laudos de vocês, a sequência, né, conforme forem adiantando ali os trabalhos, vão numerando ali o laudo de vocês, os pareceres, na verdade, de vocês. Descrição da competência para elaboração do PITAM. Então, ser corretor de imóveis, coloca-se ali a fundamentação, a parte, né, que atribui ao corretor de imóveis a competência, a parte da legislação que tem aqui na nossa aula, nós falamos anteriormente já, que atribui ao corretor de imóveis a competência para realizar laudos de avaliação mercadológica. Ser engenheiro, coloca também a legislação, tem ali na nossa apostila a fundamentação legal, então, qual item da lei, qual artigo da lei, qual foi a lei que atribuiu competência, né, para o engenheiro realizar também laudos de avaliação mercadológica. Próximo item, imóvel avaliando, então tudo, descrição do imóvel avaliando, olha ali na matrícula do imóvel, né, observa ali as características, o número, os confrontantes, número de contribuinte, né, localização, todos esses detalhes do imóvel avaliando. Próximo ponto, descrição do imóvel avaliando. Então, o que vocês diagnosticaram ali, o que vocês verificaram no dia da vistoria, como que o imóvel, né, se comporta, o que ele tem de tipologia, como que ele está
se reformado, se ele está conservado, se tem acabamento moderno, se tem um acabamento mais de padrão antigo, né? Se é um imóvel mais luxo, se é um imóvel mais econômico. Todas essas informações que vocês constataram na vistoria, vamos colocar aqui na descrição do imóvel avaliando. Não esqueçam que a descrição do imóvel avaliando importa também na descrição do entorno. Se quiserem fazer 2 documentos, um só para descrever as características e benfeitorias e qualidades e elementos de valorização do imóvel avaliando, e num segundo documento ou em segundo momento ali um checklist, não sei, numa planilha de vocês da região, então se tem saneamento, quais as principais vias de acesso, se tem as questões ali de comércio próximo, mercado, escolas, equipamentos públicos, praças, hospitais, tudo que tem ali na região, as proximidades, né, o que vocês consideram que sejam elementos que valorizem aquele imóvel, que melhora o preço daquele imóvel, então fica ali junto com a descrição do imóvel ou logo em seguida. Também na descrição, lembrando, vamos colocar o quê? O mapa, né? O mapa da localização do imóvel, um mapa da vista aérea. Pode fazer pelo computador, né, no Maps ali, ou outro, né, aplicativo ou programa que vocês utilizem. Pelo site das prefeituras ou subprefeituras, vocês conseguem, inclusive, colocar esses mapas de visualização que vocês conseguem compulsar até por camadas. Então, se quiserem ver o zoneamento daquela região, faz o filtro de zoneamento, printa, né, e coloca, o laudo de vocês vai ficar ainda mais completo. Relevo, se quiserem, né, printam ali, na verdade seleciona, depois printa o resultado, coloca, então terão ali várias imagens, vários mapas, né, em diversas opções de filtros, de camadas, que trazem para o leitor uma clareza muito maior, muito mais definida de como que é a região na qual o imóvel está inserido. Que mais? Metodologia de avaliação, então neste item explicar qual que é o método de avaliação daquele imóvel, né? O método ali direto de dados comparados do mercado, sempre será esse daqui, até que se mude, por enquanto há bastante tempo a metodologia que se utiliza é exatamente essa, de acordo com a resolução COFESS. Pesquisa direta de imóveis referenciais, próxima etapa então do laudo de vocês, os imóveis que vocês escolheram como referência, no mínimo 3, tem que ter foto do imóvel, o lugar onde vocês encontraram aquela pesquisa, se foi anúncio, se foi imobiliária, coloca o valor do imóvel que foi anunciado ou vendido e a metragem, hein? Não se esqueçam que a área total do imóvel, que, né, com o que se está comparando o imóvel avaliando, tem que ter nesta pesquisa direta de imóveis referenciais. Próximo ponto, determinação do valor, e é a partir daqui que aprofundaremos o nosso estudo nesta aula, tanto determinação do valor quanto resultado auferido. Então, o número, qual que é o preço daquele imóvel que falaremos agora, como que chegaremos a esta conclusão. Só relembrando, então, depois da determinação vinha ali o encerramento do laudo, a conclusão e eventuais anexos, né? As documentações que vocês anexarão àquele laudo e que foram utilizadas por vocês na confecção do laudo e que, de alguma forma, corroboram as informações que estão ali. Elas comprovam, né? Esses anexos comprovam aquelas informações que constam no laudo de vocês. Não se esqueçam que no encerramento devem colocar o nome de vocês, o número do registro profissional, se cresce, se CREA, né? O valor ali a que chegaram e coloca aquela possibilidade de variação do preço, né? Aquela margem de oscilação um pouco para cima ou um pouco para baixo. No anexo obrigatório, currículo do avaliador e a certidão de matrícula do imóvel. Os outros itens são opcionais, mas interessante que vocês coloquem, é o que vai dar peso, né? Vai dar força ali, são os documentos que comprovam as informações que estão ali. Então, tabela que utilizaram, os registros fotográficos do imóvel, outros, né? Porque coloca no laudo também, no corpo do laudo, e aí no anexo coloca ali os registros complementares.
Só relembrando também, o solicitante é sempre a pessoa que requereu para vocês a confecção daquele laudo. Pode ser, e aqui por isso nós voltamos para esse assunto, porque pode ser que aquela requisição venha de um particular que te requereu a confecção daquele laudo particular, então vai ter o nome ali da pessoa física ou da pessoa jurídica. Precisamos colocar aqui a qualificação completa, tá bom, pessoal? Então, endereço, profissão, estado civil, RG, CPF ou CNPJ, se for, né, é pessoa jurídica. Porém, é possível que aquele laudo tenha sido realizado por solicitação de uma autoridade judicial, como, por exemplo, ali uma vara civil, né, no nosso exemplo aqui da comarca de Campinas. Então, se for por determinação judicial, por solicitação judicial, devemos colocar exatamente de onde veio aquela requisição, aquela ordem ou aquela determinação, ok? Finalidade do laudo, de novo, pode ser para venda, pode ser para locação, então a gente coloca, por exemplo, lá, a finalidade de o presente parecer é estabelecer a determinação do valor de mercado para fins judiciais. Tem que colocar aqui, acrescentar para venda ou para locação. Descrição da competência para a elaboração do PITAM. A elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica é permitida a todo corretor de imóveis, pessoa física, regularmente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tenha realizado o curso de avaliação de imóveis. Resolução COFES, já tratamos ali quando falamos na aula as leis que o corretor ou que todo avaliador deve conhecer. Descrição do imóvel avaliando, de novo, lá, áreas do imóvel, o que tem de infraestrutura naquela região, descrição do imóvel, todas as fotografias que vocês tiraram ali no momento da vistoria, as observações de vocês, características, né? Enfim, as ressalvas que vocês acham importante consignar, ali constar no laudo, coloca na descrição do imóvel. Metodologia é sempre método comparativo direto de dados de mercado, já explicamos por que, né, utilizamos essa metodologia, o que ela significa. Os imóveis referenciais sempre ali acompanhado da foto, endereço, qual que foi a fonte daquela pesquisa, tipologia do imóvel, metragem, preço, o que tiver de informação ali é bom, é interessante colocar no laudo, se não minimamente foto, metragem, valor e a fonte daquela informação obrigatório, né? Esses quatro itens aqui tem que ter. Agora sim, chegamos no ponto da determinação real do valor do imóvel. A partir daqui, pessoal, nós vamos tentar, né, montar aqui com vocês as etapas que vocês seguirão agora de cálculo para realizar a avaliação do imóvel, a determinação do preço do imóvel. Para se chegar ao real valor do imóvel avaliando, considerando os imóveis referenciais, será necessária a realização de adequação, bem como da homogeneização de valores. Vejam, pessoal, sempre nós teremos o imóvel avaliando e pelo menos 3 imóveis referenciais. Esses 4 imóveis envolvidos nesse nosso exemplo nem sempre terão a mesma idade e o mesmo estado de conservação. Para que haja ali uma justiça de comparação, né, que essas amostras sejam comparadas, é necessário que elas sejam o quê? Compatíveis. Então, aquele imóvel mais velho, né, vai ter que usar ali um fator para ficar mais ou menos no mesmo tempo dos outros, do imóvel avaliando. O imóvel avaliando, né, também tem que ter ali uma equiparação. Não podemos comparar, em outras palavras, coisas que são diferentes, né? Aqui não existe ponto de vista. Nós vamos ter que adequar tanto o estado de conservação
quanto idade do imóvel. E esta adequação é feita através de uma conta, através da utilização de uma fórmula que se socorre à tabela de Ross-Heidke, que nós vamos ver a seguir, e nesta tabela tem um fator que, colocado numa fórmula, coloca tanto o imóvel avaliando quanto os outros 3 imóveis referenciais numa comparação, numa compatibilidade, tanto de tempo quanto, né, por exemplo, ali de vida do imóvel, quanto de estado de conservação, se é, né, um imóvel ali que não está muito conservado, se trata de um imóvel novo, se é um imóvel já para demolição. Mesmo assim, o imóvel para demolição pode ser utilizado para ajudar a precificar um imóvel que não é para demolição. Ele pode com certeza configurar aqui um desses 3 lugares dos imóveis referenciais. Por quê? Porque nós temos uma tabela que corrige esse estado de conservação e coloca, né, através dessa fórmula da multiplicação por esse fator, coloca mesmo este imóvel destinado ali já para demolição no mesmo critério ali de tempo, de espaço, de conservação que o imóvel avaliando. Aí nós conseguimos comparar, né, amostras compatíveis, amostras ali que podem ser comparáveis entre si, porque, né, corrigimos ali o desequilíbrio existente entre elas. Então, isso é adequação e isso é homogeneização. Vamos fixar agora o primeiro passo que nós faremos. Então, vocês terão ali a tabela de vocês do imóvel avaliando. O que a gente sabe do imóvel avaliando, pessoal? O preço não sabemos, mas nós sabemos a metragem do imóvel avaliando. Então, a única informação que vocês terão neste momento, né, de cálculo do imóvel avaliando, é a metragem desse imóvel. Eu sei qual é o imóvel, eu sei o endereço dele e eu sei a metragem deste imóvel. O que eu sei dos imóveis referenciais? Eu preciso saber metragem e preço. Metragem e preço, metragem e preço, 3 imóveis referenciais. Além disso, precisaremos saber estado de conservação desses 3 imóveis, e aí, né, de olhar ali, vocês já conseguem saber se é um imóvel novo na planta, se é um imóvel bem conservado, se é um imóvel de conservação péssima ali, né, regular, enfim, se é um imóvel destinado exclusivamente à demolição. Então, vocês conseguem determinar ali o estado de conservação do imóvel. Outra coisa que vocês precisam ali determinar para os imóveis referenciais é a idade, né? A idade aproximada daquelas construções. Então, pode ser que o imóvel seja ali da década tal, e aí vocês conseguem chegar ao cálculo, né, de quanto tempo mais ou menos deve ter aquela construção, porque aquele padrão construtivo se utilizava no ano tal, né, essa arquitetura aqui é mais moderna, os imóveis vêm de 5 anos para cá, mais ou menos, né, nessa construção, ou o habite, né, do imóvel, enfim, ou algum documento que venha e consiga determinar para vocês com maior exatidão qual que é a idade do imóvel, senão vocês vão ter que colocar ali uma idade aproximada desses imóveis. Então, primeiro passo, então já com essas informações, imóvel avaliando metragem, imóveis referenciais, preço do anúncio, da oferta, a metragem desses imóveis referenciais, o tempo de construção e o estado de conservação desses 3 imóveis. Nós veremos aqui que tem uma tabela que nos determina isso. Se o imóvel tem estado de conservação A, B, C, D, enfim, tem ali os critérios para encaixar o imóvel desde novo e super conservado para imóvel ali, né, enfim, destinado à demolição. E a idade desses imóveis. Então, a partir daqui, vamos para o nosso primeiro passo. Então, tendo esses 2 parâmetros ali desenhados, né, na frente de vocês, primeiro passo para calcularmos, pessoal. Pegamos ali os valores dos anúncios dos imóveis referenciais e retiramos 5% desses valores. Retira, subtrai 5% do preço.
Por quê? Porque no anúncio, nós já falamos isso aqui em algum momento na nossa aula. Quando, né, o proprietário ou o corretor ou, né, alguém ali vai fazer aquele anúncio do imóvel, a tendência natural, pessoal, é sempre colocar o preço um pouco acima. E esse um pouco acima, a nossa resolução diz que é de 5%. Então, como média, os anúncios superestimam o preço dos imóveis em 5%. Então, se um imóvel tem ali, né, o primeiro imóvel referencial, ele tem o valor de R$200 mil, nós não vamos considerar para efeitos de cálculo R$200 mil. A primeira etapa vai ser tirar 5% desses R$200 mil. Aí, o valor que der, nós devemos dividir pela metragem total do imóvel e chegaremos ali ao valor do metro quadrado daquele imóvel. Vamos tentar imaginar aqui uma conta. Imóvel referencial. Tem anunciado o valor ali de R$210 mil. R$210 mil. Supondo que nós tiremos daqueles R$210 mil 5%. Então, 210 menos 5%, vamos chegar ali a uma conta que eu vou arredondar aqui com vocês e, né, enfim, 200 mil só para efeitos de cálculo. Então, o valor que nós iremos considerar não será os R$210 mil, que foi o valor do anúncio. Nós consideraremos R$200 mil. Então, considerando esses 200 metros quadrados, aí nós faremos o cálculo. Poxa, se aquele imóvel todo está anunciado, né, com o fator de redução de 5%, num preço final de R$200 mil, nós dividiremos ali R$200 mil por 200 metros quadrados e chegaremos ao valor de R$1.000 para o metro quadrado. Então, naquele primeiro imóvel referencial, feita a adequação do valor anunciado menos os 5% do valor que será considerado, nós teremos ali um metro quadrado para a venda deste primeiro imóvel referencial, estimado em R$1.000. E aí, nós faremos esse mesmo raciocínio, essa mesma conta com referência aos outros 2 imóveis de amostra, né? Aos próximos imóveis referenciais. Mesma coisa, pegamos o valor do anúncio, tiramos 5%, daí conseguimos chegar à conclusão quanto que está anunciado, né? Ali com menos o fator de redução, o valor do segundo imóvel referencial. Também conseguiremos chegar, fazendo o mesmo raciocínio, ao valor do metro quadrado do terceiro imóvel referencial. Último passo da adequação. Somamos os 3 valores de metro quadrado, imaginando que o primeiro tenha sido ali R$1.000, o segundo tenha sido R$1.500 e o terceiro tenha sido R$1.500. Então, nós temos ali 1.500 com 1.500, R$3.000, com R$1.000 nós temos R$4.000. R$4.000 dividido por 3, porque eu usei 3 imóveis referenciais, eu terei a média do valor do metro quadrado daquela região, daqueles imóveis que nós utilizamos como fator de comparação. Pessoal, o que nós precisamos ressaltar aqui é que esses imóveis utilizados como parâmetro, como referência, né, para chegarmos depois ao preço ali do imóvel avaliando, precisam estar praticamente na mesma região, no mesmo bairro. Vejam, não é um critério razoável, não parece, na verdade, razoável, nós pegarmos um imóvel na zona metropolitana de Curitiba para avaliar e utilizarmos ali como imóvel referencial um imóvel aqui na cidade de São Paulo. Então, não, né? Às vezes não tem na mesma rua, mas o mais próximo possível, pelo menos, né, no mesmo bairro, nós teremos que levar em consideração na hora de escolhermos esses imóveis referenciais. Chegamos ali, primeira etapa, então, primeiro passo, chegamos à média dos valores, né, de metro quadrado dos imóveis referenciais. Superamos esse primeiro passo, que foi a adequação. O segundo passo é a homogeneização.
A homogeneização, ela não vai considerar apenas aqueles R$ 1.000 que nós consideramos de valor de metro quadrado do primeiro imóvel referencial, porque pode ser que esse primeiro imóvel referencial não tenha o mesmo tempo de construção que o imóvel avaliando. E se esses tempos forem diferentes, ou seja, ele pode ter 5 anos a mais de construção ou 5 anos a menos de construção, nós precisaremos ali ajustar. Lembra que nós falamos ponderar esta informação para colocarmos o imóvel avaliando e o imóvel referencial, no caso aqui o nosso primeiro, no mesmo tempo, né? Ali na mesma posição cronológica. Aí nós utilizaremos as fórmulas de depreciação ou fórmulas de valorização. Na verdade, são apenas, né, ou deprecia ou valoriza o imóvel. Se nós tivermos que depreciar o imóvel por conta ali, né, do tempo de construção dele, a fórmula utilizada será, lá, o valor depreciado é igual ao valor do imóvel menos, e daí a gente resolve primeiro a conta que está dentro do parênteses. O valor do imóvel, então o valor que nós já aplicamos a redução dos 5%, aqui seriam os 200 mil, vezes o fator de Ross-Heidke, que nós veremos na próxima telinha, onde vocês encontram esta informação, dividido por 100. O resultado desta conta, a gente faz ali valor do imóvel, menos o resultado dessa conta, nós chegaremos ali nesses 200 mil ali depreciado, que não será 200 mil, porque multiplicaremos ali pelo fator. Se o imóvel precisa ser valorizado, né, porque é um imóvel mais antigo, então, olha lá, valor de valorização será igual. Então, primeiro resolve o que está dentro do parênteses, 100 menos o fator de Ross-Heidke dividido por 100. Chegou ao resultado dessa conta, pega o valor do imóvel ali, os 200 mil, no nosso exemplo anterior, que nós usamos, né, chegamos aos 200 mil já aplicando os menos 5% de fator de redução e resolvemos essa expressão aqui e aí nós teremos o valor de valorização do imóvel. Então, valorizaremos, chegaremos a um valor mais caro para aquele imóvel até do que o valor que foi anunciado menos o fator de redução dos 5%. E o que seria esse fator de Ross-Heidke, né? Então, esse fator de Ross-Heidke vocês encontrarão lá na tabela de depreciação. A tabela de depreciação, ela ajustará o tempo do imóvel com o seu estado de conservação. Ela vai trazer um fator que equilibra essas duas equações, essas duas condições. Vejam vocês que o estado de conservação, ele está nas colunas da tabela. Então, olha lá, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F e assim por diante. No material de estudo de vocês, tem ali exatamente o que significa um imóvel A, um imóvel B, um imóvel C, um imóvel D e assim sucessivamente. Mas de A para baixo, ali para frente, nós temos um imóvel bem conservado, que é o A, para B, uma média conservação, e aí vai declinando esse estado de conservação. Ou seja, a última coluna ali é o imóvel para destruição, né? Então, ela vai do bom estado de conservação até o péssimo, né, estado de conservação. Aí o imóvel vai declinando de A para frente. Além disso, nós temos a idade do imóvel em percentual, pessoal. Aqui nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, se vocês viram que o imóvel referencial 1 tem 5 anos de idade, eu vou aqui na tabela, lá não tem, né, os 5 anos de idade. O que tem é a informação idade em percentual de vida útil. Por quê? Porque aqui nós temos que também fazer uma segunda continha. Vejam vocês que nem todo imóvel tem a mesma vida útil prevista. Por exemplo, um apartamento luxuoso, né, um apartamento com acabamento fino, temos uma tabela para isso também, tá lá no material de apoio de vocês. Então, esse apartamento com acabamento luxuoso, ele tem uma vida útil de 50 anos. Já um imóvel rural
também vocês verão na tabela de vocês, tem uma vida útil de 80 anos. Então, nós temos que ver o quanto esses 5 anos do primeiro imóvel consumiu da vida útil do imóvel dele, né? De acordo com a classificação dele. Então, se esse primeiro imóvel que nós constatamos que ele já tem 5 anos de construção, eu preciso chegar ao cálculo de qual o percentual que esses 5 anos consumiram dos 50 anos, se for um imóvel ali luxuoso, ou um apartamento de luxo, né? Ou se for um imóvel rural, porque 5 de 50 não é a mesma coisa que 5 de 80. Então, precisamos também fazer esse cálculo. E o resultado da aplicação desta fórmula de percentual de vida útil, que tem ali a fórmula também no material de vocês, né? E, enfim, é que vai chegar a esse percentual aqui, que pode ser 8, pode ser 10, de acordo, né? Ou 12, enfim, essa infinidade aqui que tem na primeira coluna, né? Que vai determinar ali o percentual de vida útil do imóvel. Então, aplicamos agora esta fórmula com referência à vida útil do imóvel. Tem a tabela lá, galpão, galpão industrial, imóvel urbano, imóvel rural. O exemplo que eu dei para vocês, apartamento econômico, né? Apartamento simples tem 60 anos de vida útil. Já o apartamento luxuoso tem 50 anos de vida útil. Então, para a gente, nesse momento do cálculo, não importa quanto tempo, quer dizer, importa porque nós aplicaremos na fórmula, mas nós não consideraremos, na hora de aplicar a fórmula, o tempo de construção do imóvel, e sim o percentual que aquele tempo de construção consumiu da vida útil do imóvel. Ao final da aplicação desta fórmula, nós chegaremos lá, ao 2, ao 3, ao 4. Vejam que temos as linhas, né? Na primeira coluna da tabela, nós temos as linhas. E aí, né, fazendo a conjugação desses dois fatores, poxa, é um imóvel cujo percentual ali de vida útil do imóvel está em 2% já de utilização. Primeira linha, se aquele imóvel estiver num bom estado de conservação, ó lá, eu pego o fator que está na linha 2, na coluna A. Aquele número ali, né, aquele fator é que eu colocarei na minha fórmula aqui, onde está escrito o fator de Ross-Heidke. Viram como vocês chegam a esse fator? Primeiro passo que vocês devem fazer, verificar se o imóvel é A, B, C ou D ali, né, no estado de conservação. Segundo passo, calcular o percentual de vida útil do imóvel. Pego a vida do imóvel lá em anos, né, o tempo de vida de cada um dos imóveis referenciais e coloco ali na fórmula para conferir qual que foi o percentual auferido de vida útil daquele imóvel. Fazemos isso para os 3 imóveis. Então, tenho a fórmula colocada, né, ou de valorização ou de desvalorização, conforme o caso, que vai me chegar a um valor de imóvel, agora sim ajustado. Agora, o metro quadrado que eu conseguir chegar para o imóvel referencial 1, 2 e 3, de fato é o metro quadrado que eu posso colocar como base para calcular o imóvel avaliando, porque é um metro quadrado ajustado, é um metro quadrado que já conferiu, já tirou ali o percentual, o fator, né, a mais que normalmente se superestima para o anúncio, já considerou que o estado de conservação do imóvel, já tirou a diferença no tempo, né, através do percentual do cálculo do percentual da vida útil do imóvel. Então, esse metro quadrado que eu cheguei, este valor de metro quadrado que eu cheguei ao final, né, calculando, colocando, aplicando todas essas fórmulas para o imóvel 1, 2 e 3, vai ser de fato, né, um metro quadrado equilibrado, homogeneizado, né, adequado, porque os critérios foram equilibrados, tanto de tempo quanto de conservação, enfim, quanto de anúncio, né, aquele a mais que o anúncio tem. Cheguei a um metro final ali, né, um valor de metro final fazendo como, né? Somo os 3 dos imóveis referenciais, somo os 3 valores de metro quadrado do imóvel referencial 1, mais o 2 e mais o 3 e divido por 3.
Quando eu faço essa divisão por 3, eu tenho o valor médio do metro quadrado depois da adequação, depois da homogeneização. Aí agora, né, é muito simples. Se eu tenho o valor do metro quadrado médio, basta o quê, pessoal? Eu vou lá no imóvel avaliando, vejo a metragem do imóvel avaliando e multiplico pelo valor do metro quadrado médio homogeneizado dos imóveis referenciais. Através desta multiplicação, eu chego no preço, né, no valor do imóvel avaliando, ou seja, no resultado auferido. Olha lá, considerando a metragem quadrada do imóvel avaliando e multiplicando-se pelo valor médio do metro quadrado com base nos imóveis referenciais após a adequação e homogeneização, obtém-se o valor avaliado do imóvel objeto desse parecer, conforme segue. E aí o resultado dessa conta, dessa multiplicação, será o preço do valor avaliado. Ok, pessoal? Então, esses eram os passos dos cálculos, né, que nós precisamos fazer em todo e qualquer laudo de avaliação de imóveis. Só reforçando aqui com vocês, já falamos, mas depois desse cálculo, depois do resultado auferido, vem o encerramento do laudo, então a conclusão do PITAM, o valor de mercado do imóvel é tanto, aqui que vem ali exatamente explicado também de maneira numérica e também por extenso o preço do imóvel, data, assina, coloca ali registro profissional ou CREA ou Cresce e, se for o caso, o selo certificador. Encerrado o laudo, reforçando também aqui, já falamos sobre isso, os anexos, né, que vocês julgarem ali pertinente, não esquecendo que o currículo do avaliador e a matrícula do imóvel são anexos obrigatórios. Fora esses, vocês podem colocar as tabelas que utilizaram, por exemplo, a tabela de estado de conservação do imóvel, a tabela de Reuss-Radke, a tabela de vida útil dos imóveis, enfim, e outras informações que julgarem pertinentes, né, de estarem ali dentro dos documentos compilados nos anexos do laudo de vocês, ok? Então, terminamos mais uma aula, espero que o conteúdo tenha sido producente. Não deixem de verificar o material complementar lá na plataforma de vocês e nos vemos numa próxima aula.